Mateus capítulo 21, do versículo 28 até o 32. A parábola dos dois filhos. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro filho, o pai disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: O primeiro. Aquele que tinha dito que não ia para o pai, mas depois se arrependeu e foi. Esse fez a vontade do pai. Então Jesus disse: Em verdade, lhes digo que os publicanos, ou seja, aqueles que eram cobradores de impostos no Império Romano, muitas vezes considerados desonestos, os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Quem são essas pessoas, esses vocês? Lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 23 do capítulo 21 mesmo, tinha umas pessoas perguntando assim para Jesus: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? Estavam questionando a autoridade de Jesus, não acreditavam em Jesus. Então, essas pessoas é que Jesus está falando com elas. Pessoas que duvidam de Jesus quando Jesus diz que Jesus e o Pai são um e que o Pai o enviou. E ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Então, é para essas pessoas que duvidam, que questionam a autoridade de Jesus, que Jesus está falando. Jesus está falando: em verdade eu lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João veio até vocês no caminho da justiça e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram em João. Vocês, porém, mesmo vendo isso, não se arrependeram depois para acreditar nele. As pessoas que viam Jesus fazer milagres, que viam Jesus fazer maravilhas, e muito mais do que isso, que viam o caráter reto, a compaixão, a humildade, a mansidão. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele mesmo diz que ele é manso e humilde de coração e ele demonstra isso. A pureza, a excelência do caráter. Um homem que, sendo Deus, aqui na terra veio como homem e ele sofreu tudo que nós sofremos, sendo que ele não tem pecado. Jesus não teve pecado, mas ele sofreu aqui como homem, sendo que ele veio como homem aqui na terra, mas ele é Deus. O Pai o enviou para que ele viesse e se desse em sacrifício na cruz para nos salvar. Porque nós, de nós mesmos, não podemos nos salvar. Não tem mérito, não tem qualidade, não tem suficiência em nós. Nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Um não pode salvar o outro em termos de salvação, de vida eterna, de prover a vida, o fôlego que nos faz
estar aqui na terra, respirando, tudo isso está no controle de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus, é um Deus triuno. Único Deus verdadeiro. E nossa suficiência está em Deus. O Pai enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para vir aqui à terra, até nós, e nos deixar não só os ensinamentos como bom mestre, mas nos deixar a garantia da salvação, a maravilhosa graça de Deus. Nós vamos tomar posse pela fé. Nós vamos fazer a nossa parte de buscar Jesus, o Espírito Santo, buscar a Deus. Nós vamos nos aproximar de Deus cada vez que dizemos não para o pecado. Cada vez que nós oramos, cada vez que nós buscamos, cada vez que nós obedecemos a palavra de Deus. A palavra de Deus